Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que muito bem. Chegamos a mais um final de série. Você já conhece o nosso programa aqui, Mente e Coração. Nós temos conversado nas últimas 10 semanas sobre os 10 mandamentos e como eles afetam a qualidade de vida. E, como você sabe também, sempre no final de uma série de mensagens, nós temos uma conversa aqui no nosso podcast Mente e Coração. No caso, eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, o nosso querido amigo Arthur, lá de Sorocaba. Aliás, metade de Sorocaba, mas a gente já vai conversar daqui a pouquinho. Isso mesmo. Para conversar com ele, que é pastor lá em Sorocaba, casado, tem filhos. Enfim, você vai conhecer ele daqui a pouquinho. Mas uma coisa importante que eu queria te dizer, antes da gente continuar o nosso papo aqui, é: você já acompanha o Mente e Coração há algum tempo e está na hora de você compartilhar esse programa com outras pessoas. Os testemunhos que eu tenho ouvido falar, viu, Arthur, sobre o nosso programa têm sido, assim, Que ótimo. maravilhosos, sensacionais. Gente passando por problemas, por desafios, gente triste, abatida, no meio da loucura da vida metropolitana, dessas cidades que a gente vive, essa loucura de trânsito, de fumaça, de trabalho, de pressão, de opressão. E esse programa tem sido uma âncora para muitas delas, assim, tem sido um bote salva-vidas, para ser mais exato. E pode ser também um bote salva-vidas para outras pessoas. Então, curta os nossos programas, compartilhe e também se inscreva no canal da LPC, que você pode ter acesso a muitos outros programas, ok? Muito bem. Arthur, É né? isso aí, Saulo. Arthur, eu tenho tido, assim, o prazer de te conhecer por etapas, né? Por pílula, né? Aham. Ah, você, se não me engano, quem me falou de você foi o pastor Carlos Borges, Tá. depois o Renato e depois um membro da nossa igreja, da igreja que eu pastoreio, chamada Marilda. Isso, exatamente. Aí ficou Arthur, porque o Arthur tem feito um trabalho maravilhoso lá em Sorocaba. Arthur, falei, quem será que é esse pastor, né? Pastor Arthur. E aí, recentemente, a gente teve a oportunidade de se conhecer. Isso. Depois fui a Sorocaba para um evento. E talvez esse é a primeira conversa, assim, um pouco mais demorada que a gente vai ter, vai ser justamente num programa de É podcast, verdade. né? Aham. Mas, assim, bom, isso sou eu, né? O pessoal, você que está em casa não tem nada a ver com isso. Mas, para o nosso pessoal aqui, você nasceu onde, veio da onde, como é que foi parar em Sorocaba como pastor? Conta um pouquinho da sua história. Legal, legal, Saulo. Primeiro, obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando com tanta gente sobre temas tão importantes. Parabéns pelo programa, que ele continue Legal, fazendo a obrigado. diferença na vida de muitas pessoas, viu? Obrigado mesmo pela Amém, iniciativa e obrigado pelo convite, viu? amém. O meu nome é Arthur, sou casado com a Cristiane há quase 23 anos. Nós temos dois filhos, a nossa filha mais velha é a Júlia, com 22 anos, está no meio de um curso de medicina veterinária, vai se dedicar ao cuidado dos bichos. E o Vitor, com 14 anos, quase completando 15, terminando o ensino fundamental. Eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior de São Paulo, região aqui de Certo. Campinas. Praticamente a Ma- minha vida. Mas sem sotaque. Isso, sem sotaque, embora o sotaque lá seja muito forte, né? Você já teve sotaque. Então, depende muito da região. Ah, Para Santa Bárbara, praticamente meu sotaque é zero. Mas dependendo em outros lugares onde eu estou, em São tá. Paulo, até mesmo em Sorocaba, as pessoas acham que eu puxo um pouquinho o R. Para Então, mim, pois eu não é. adivinharia. Pois é, eu não faço nenhuma disciplina, não tenho nenhum cuidado especial com o R. Mas eu sei que na região em Santa Bárbara, em Piracicaba, é Aham. muito forte essa questão do R, que muitas vezes se atribui até ao regionalismo, até ao caipirismo, mas ele está mais relacionado, não sei se você sabia disso, à imigração norte-americana, né? Santa Bárbara do Oeste, Ah, americana, é? são cidades colonizadas por americanos que vieram da guerra Sim, da sim. Secessão, o pessoal do Sul que veio para Mas a não tinha associado região. uma coisa a outra. Pois é, Poxa. justamente por conta do war, né? O war, enfim, outras palavras da língua. Warfare Exatamente, outras palavras da virou. língua inglesa que tem Ah, naturalmente um som mais puxado pro aham, R, né? aham. Então há uma certa disputa regional ali, se isso é caipirismo ou se isso é uma herança da cultura americana ali na cidade. E eu acho que tem um pouquinho
das duas coisas. Ok. De qualquer forma, eu acho que eu consegui salvar um pouco a minha pronúncia. Você falou que tem filhos, 2 filhos, Dois né? Eles filhos. sem sotaque. Sem nenhum sotaque. Aparente. A Júlia nasceu em Americana e o Vitor nasceu em Santa Bárbara do Oeste. E os dois também não têm nenhuma dificuldade. É bem como eu disse para você, quando a gente vai em São Paulo, por exemplo, as pessoas notam, as pessoas comentam, às vezes brincam, dão risada e tal. Mas pra gente é absolutamente natural. A gente conhece pessoas que puxam muito mais um sotaque com o R Aham. muito mais puxado, né? Então foi em Santa Bárbara que eu nasci, meu filho mais novo também nasceu, Uhum. curiosamente 35 anos depois do meu nascimento, na mesma Santa Casa, na Olha, mesma sala de aí, ó. parto, inclusive, uma história Uma assim dinastia, fantástica, praticamente. praticamente do Rei Arthur, deve ser, né? Exato. Aí minha filha nasceu em Americana, eu era pastor na cidade de Americana naqueles anos, e ela nasceu lá em Americana. E aí, consequentemente, o desenvolvimento da minha fé, da minha igreja local, minha igreja enviadora, Uhum. os meus primeiros contatos com o trabalho como evangelista, sempre foram ali na região, né? Vim Uhum. fazer o seminário em Campinas, trabalhei também na cidade de Piracicaba. Então, sempre o desenvolvimento da minha fé, da minha caminhada cristã, discipulado, sempre ali na região. E depois, até meio que inesperadamente, para mim, eu tive a oportunidade de servir lá mesmo. Porque quando eu fui para o seminário, eu queria ir o mais longe possível. Eu Eu acho que é queria, comum, não né? é? A gente Não tem é? sei lá que tipo de visão, né? Quando eu comecei o seminário, eu queria desbravar outros lugares, ir para outro lugar, Pode quanto ser mais essa longe. palavra aí, então. Pode ser. É, Que eu tinha essa sensação também de aham. desbravar, sair do conhecido, né? Talvez aquela ideia em Abraão, né, de sair da parentela. E É, ali, realmente, além de eu estar na minha igreja, a Louca Santa Bárbara, hoje é uma cidade em torno de 200 mil habitantes. tudo isso eu não sabia que É uma estava cidade nessa interessante. escala. E na época já não era uma cidade tão pequena assim, mas com características muito regionais, muito do interior. Então, assim, de repente eu me tornei pastor das pessoas que foram meus professores da escola dominical, do Hum, berçário, inclusive, né? Eu trabalhava no conselho junto com meu pai, junto com meu cunhado, por exemplo, na minha própria igreja, na igreja que me enviou. E não só ali na igreja local, mas é uma cidade relativamente pequena, média, com várias igrejas presbiterianas, onde todo mundo se conhecia. Então, era um ambiente em que eu era muito conhecido. E eu queria um ambiente onde eu não fosse conhecido, um ambiente para eu começar do zero, para eu desbravar e tal. Mas fazia parte um pouco de uma ilusão, talvez, vocacional, alguma idealização vocacional que não tinha muito sentido com a realidade. Do terceiro para o quarto ano do seminário, eu já entendi que eu deveria ficar lá. Deus abriu a porta para que eu permanecesse lá. Para você ter uma ideia, a igreja tinha um pastor, ele já era um pouco idoso, já é falecido, inclusive, e uhum. eu era o seminarista da igreja ali no dia a dia, né? Quando eu fui para o quarto ano do seminário, esse pastor adoeceu. Ele teve uma crise muito forte de depressão, inclusive ele não voltou mais para o ministério depois, até Uhum. o falecimento dele. Uhum. E eu me tornei, assim, um seminarista que cuidava da igreja. Ele precisou Já. ser afastado, o presbitério designou um pastor para mensalmente lá dar os atos pastorais, mas no dia a dia da igreja, quem cuidava da igreja, embora seminarista, era eu. E isso acabou gerando uma identificação muito grande com o trabalho pastoral. E que oportunidade, hein? Muito, eu vi Normalmente isso, seminarista não tem essa oportunidade não de. tem. Quer dizer, pode ser uma oportunidade, mas também pode É estragar. um desafio bem grande, eu diria para você, especialmente no ambiente que era o meu, né? Então Que eu os tinha seminaristas, quando a gente é seminarista, nós somos meio café com leite. isso, por Então, aí. é Ou interessante então fica essa. restrito a uma área muito específica de Muito uma igreja, como por específica. exemplo, sei lá, adolescentes ou jovens, e fica É. restrito aquilo ali. No meu caso, não. Eu cuidava de visitas, eu levava a Santa Ceia para os idosos junto com o pastor, eu dirigia reuniões de liderança, planejamento, tinha que resolver os conflitos, trabalho com os oficiais, com presbíteros, com diáconos. Desde cedo. Desde cedo, a pregação era todo domingo. Tem seminaristas que passam os 4 anos do seminário sem ter a oportunidade de pregar, por exemplo, né? Uhum. E pregava todo domingo, aula de escola dominical todo domingo, convivendo com pessoas muito maduras, experientes na caminhada cristã. Então isso assim foi muito legal, muito desafiador, mas também moldou muito daquilo do pastor que eu sou, que eu me tornei hoje, né? Quase 30 anos depois. Uhum. Eu aprendi muito naquele período. Foi um período de muito amadurecimento. Eu tinha 20, 21, 22 anos quando eu terminei o seminário, Uau. com 22. Então foi um tempo assim de muito amadurecimento e permaneci lá por 6 anos, trabalhando na minha própria igreja, né? Aprendi demais, cresci demais,
chorei demais também. Tem que ter as Tem que ter, lágrimas, faz né? parte, né, do Senão nosso não- crescimento também. Mas contribuiu. Olhando para trás, eu vejo que era o que tinha que ter acontecido. Porque quando eu fui chamado para o pastorado e me apresentei ao conselho, fui encaminhado, quando eu cheguei no presbitério, era um presbitério novo na época, Uhum. que tinha sido desdobrado há pouco tempo. E eram 4 candidatos que estavam sendo enviados. Só que o presbitério não tinha recurso para enviar os 4. E eu e minha família também não tínhamos recursos para me sustentar lá no seminário. Então foram enviados 2 e ficaram 2. Dos que ficaram, eu fiquei. E foi muito frustrante para mim. Você imagina, eu tinha 17 para 18 anos, estava ansioso para começar o seminário, eu queria pastorear, eu queria evangelizar, eu queria pregar o evangelho, eu queria dizer, pô, sou seminarista, eu queria estar no seminário, né? Por morar em Campinas, a realidade, por morar em Santa Bárbara, ou melhor, muito próximo de Campinas e do Uhum. seminário, a realidade do seminário sempre foi muito presente na nossa vida. Sempre seminaristas trabalhando na igreja. Eu via em cultos no seminário, programações que o seminário promovia, porque era muito próximo. De carro, do portão da casa dos meus pais até o portão do seminário, são 40 minutos. Então eu vinha muito para o seminário, era algo que eu respirava, que eu queria muito para a minha vida e para a minha experiência. E não ter ido naquele ano foi um baque, foi um fator assim de abatimento, de desânimo. Frustrante. E um pastor do presbitério percebeu essa frustração, ele falou, olha, estou lá em Piracicaba, eu tenho uma congregação lá e preciso de alguém para trabalhar lá. Se você quiser trabalhar lá, até que essa situação sua do seminário se resolva, você vai ser muito bem-vindo para trabalhar com a gente. E foi aí que eu comecei, em 1994, portanto, há 31 anos atrás, essa carreira pastoral, vamos chamar assim. Lá eu era um evangelista naquela congregação, depois eu fui seminarista lá por mais 2 anos, os 2 primeiros anos do seminário, que aí de fato um ano depois o presbitério conseguiu me enviar. E do segundo para o terceiro ano do seminário que isso aconteceu, que eu voltei para trabalhar na minha própria igreja, inicialmente com os jovens, com adolescentes, mas depois, por conta da enfermidade do pastor, eu acabei assumindo o trabalho da igreja toda e acabou sendo natural que meu último ano de seminário, licenciatura, minha ordenação pastoral, tudo isso acontecesse lá. E assim eu acabei ficando um tempo do meu ministério E, na minha própria igreja. e dali para Sorocaba, Teve, como que Ameri- foi essa ponte? teve Americana ainda no meio do caminho. De Americana. Santa Bárbara eu fui para Americana, pastorei lá por 4 anos, um período muito gostoso, muito frutífero. Eu tinha acabado de me casar, a nossa filha nasceu em Americana, fizemos grandes amigos lá naquele ministério. Enfim, foi um tempo muito prazeroso, um tempo muito abençoador. E aí eu recebi o convite para retornar para Santa Bárbara, mas agora não mais na igreja, na minha própria igreja, mas na igreja central, na época. E retornei, entendi que deveria retornar, retornei para Santa Bárbara, agora para pastorear uma igreja diferente daquela que tinha sido a minha enviadora. Uhum. Porém, como eu te disse, numa cidade onde todo mundo se conhecia, onde eu tinha muitas histórias. Inclusive, em 1975, quando a minha família vem do Paraná, a minha mãe vem grávida do meu nascimento, né? Eles vieram em maio e eu nasci em novembro. E foi justamente esta igreja, né, de Santa Bárbara que teve esse papel de acolhimento da minha família. Minha família veio numa condição muito difícil, houve uma geada muito forte, muito conhecida até hoje no Paraná, em 1975, que queimou simplesmente a terra de todo mundo, a plantação de todo mundo, inclusive dos meus pais. E o meu pai, além da terra, ele tinha também uma farmácia, e naquela época era comum que as pessoas comprassem no plantio e pagassem na colheita. Nossa. Só que aquele ano ninguém colheu. Então meu Não pai perdeu podia 2 falhar, vezes. né? Não. E falhou. Falhou. Meu pai perdeu pela farmácia, porque aí ninguém pôde pagar, pelo que tinha comprado no plantio. Faliu. E ele perdeu na terra também. Tudo que ele plantou, ele não pôde colher. Então, de uma condição de vida relativamente estável que eles tinham lá no interior do Paraná, eles vêm para Santa Bárbara do Oeste por conta de uma tia que recebe a minha família, meus pais e meus irmãos, eu sou o irmão mais novo, minha mãe grávida, no caso, numa condição de necessidade mesmo, de não temos onde morar, o que comer, onde ficar, tanto que minha família ficou por alguns anos morando numa garagem adaptada. Eu nasci nessa garagem adaptada, 5 pessoas ali convivendo juntos naquela garagem, até que o meu pai conseguisse um emprego, meus irmãos conseguissem um emprego também, e até que as coisas estabilizassem, né? E esta igreja foi muito importante nesse período. Literalmente, com alimento, com roupas, com o do básico,
né? Porque nós não tínhamos, a família não tinha absolutamente nada. Eles vieram basicamente com a roupa que coube numa mala. Então a igreja foi importante. Eu entendi que o meu pastoreio lá seria uma oportunidade também de responder com gratidão, né, por aquilo que a igreja fez, pela minha família, e sempre encarei assim. Cuidar de quem cuidou de vocês. Exatamente. Foram 7 anos de ministério lá e eu sempre encarei desta forma, né? Em que pese todas as lutas e desafios que a gente, enquanto pastor, vive em todas as comunidades, né, que a gente pastoreia, eu não tenho dúvidas também que foi um tempo proveitoso, de crescimento. O meu filho nasceu em Santa Bárbara. Nós pudemos conviver mais próximo dos meus pais, que é uma realidade não tão comum para os pastores, né? Você sabe disso. Estão a 1.500 quilômetros. Exatamente. Então, os meus filhos tiveram essa primeira parte da infância muito próximo dos avós. Né? Minha esposa trabalhava também, então eles ficavam um período do dia com os meus pais, quando os meus pais ainda tinham uma saúde melhor do que a que tem hoje. Então, assim, foi proveitoso por muitas razões. Até que veio um convite para trabalhar em Sorocaba. E aquilo chamou a minha atenção, porque eu vi uma oportunidade de pastorear num cenário diferente daquele em que eu nasci, que eu cresci, que eu sempre pastoreei. É a igreja onde você está hoje. A igreja onde estou hoje. Igreja Presbiteriana do Calvário. Do Calvário, em Sorocaba. Exatamente, Igreja Presbiteriana do Calvário. E eu entendi que seria importante fazer aquela transição naquele momento, por vários motivos. Há 12 anos atrás eu iria completar 40, tinha 37, 38 anos, e eu via que era um divisor de águas no meu ministério. Não sei se você se sente assim ou já se sentiu assim. O tempo vai passando, cara. Hoje eu tenho 30 anos de ministério. É bastante tempo. Então, de uma ponta a outra, do início até agora, 30 anos. 31 anos. 31 anos. Dia 23 de janeiro de 94, me levaram para uma congregação e falaram assim, ó, esse é o evangelista Arthur. Eu até contei essa história no Revitalístico, do Carlos, porque eu fui consagrado dentro de um carro, né? Nós estávamos indo para essa congregação que o pastor falou que me levaria para trabalhar. Eu tinha 17 anos. Deixei o meu trabalho, eu trabalhei 3 anos como vendedor de ferramenta industrial, balconista, né? Deixei aquele trabalho para trabalhar com essa congregação. Eles me dariam ali um sustento e eu passava a semana toda lá, exceto a segunda-feira. E indo para a congregação, quando eu seria apresentado por esse pastor, nós estávamos dentro do carro, entre o shopping Piracicaba ali e a congregação, e conversando sobre o trabalho. Ele me contando dos desafios e tal, né? Eu muito jovem. Hoje eu tenho dó assim, da congregação, né? Imagina um adolescente chegar lá para cuidar de uma congregação que tinha inúmeros desafios também na época. Então, né? Aí eu perguntei, agora eu sou o pastor de vocês. Exatamente, né? Eu perguntei para o pastor, mas e aí, como é que eu vou ser apresentado lá? Como é que você vai me chamar? Eu não sou seminarista, muito menos pastor, não sou missionário, não sou obreiro, não sou presbítero, não sou diácono. Como é que você vai me apresentar? Ele falou, é verdade, né? Eu não tinha pensado, e dirigindo, não tinha pensado nisso, né? Como é que eu vou te chamar? E pensou um pouquinho, eu falei, já sei, você vai ser o evangelista Arthur. Eu falei, cara, verdade, você agora já sou um evangelista, dentro do carro. Eu falei, mas nunca ninguém orou por mim, nunca ninguém me consagrou evangelista. Não seja por isso. Ele falou, não esteja por isso. Ele segurou a direção do carro com uma mão e a outra ele pôs a mão na minha cabeça. Nem parou dirigindo, dirigindo ali próximo ao shopping Piracicaba. Ele pôs a mão na minha cabeça e, Senhor, eu te agradeço pela vida do Arthur, consagro agora aqui como evangelista, Na hora que ele falou amém, eu falei, cara, será que agora eu sou evangelista? Né? E aí, quando eu cheguei na igreja, lá na congregação, aventura, hein? foi uma aventura. A gente chegou lá na congregação, praticamente a oração terminou, a gente estava estacionando o carro na congregação já. E aí descemos, tinha um povo lá, e o pastor falou assim, eu queria apresentar para vocês o evangelista Arthur. E para eles eu sempre fui o evangelista Arthur, mal sabiam que eu tinha acabado de ser consagrado no carro. Okay. E no domingo, quando eu voltei lá Esses detalhes a gente não conta. Não conta. No domingo, quando eu voltei para começar os trabalhos de fato, estava no boletim, eu tenho esse boletim até hoje. Evangelista Arthur, dia 24 de janeiro de 1994. Falei, cara, eu não acredito, eu sou um evangelista. Como assim, né? Como que eu me tornei? Meu pai olhava para aquele boletim, mas como que você é um evangelista? O que você estudou? O que você fez? Não sei, pai. Seu pai te trouxe para o chão de novo. Exatamente. Eu sei que agora eu sou um evangelista, né? E ali eu começava o meu tempo pastoral. E olha quanto tempo já passou. De ordenação são 25 anos. Então, chega um momento da caminhada que a gente olha e fala assim, se eu não tomar uma decisão agora, se eu não fizer uma mudança agora, se eu não der um passo importante agora, eu não vou conseguir dar esse passo depois.
ou então eu talvez vou ter mais dificuldade para dar espaço depois. Foi esse o fiel da balança na mudança para Sorocaba. Um Entendi. passo que eu acreditava que eu precisava dar naquele momento, minha esposa também, um passo importante para a vida dos nossos filhos e que não tem nada, não está nada relacionado à estabilidade da família do ponto de vista econômico ou acadêmico, nada disso. Era uma questão mesmo de fé. A gente buscava algumas coisas para a vida cristã dos nossos filhos, a gente buscava algumas coisas para o nosso ministério, tanto que a gente encontrou, hoje, 12 anos depois, eu posso dizer que a gente encontrou, mas era naquele momento, aquela decisão precisava ser tomada naquele momento. E aí foi difícil, aí eu tinha que deixar meus pais, deixar uma série de amigos, pra, a Júlia com 7 para 8 anos na época, Aham. para ela foi uma mudança muito antinatural. Ela chorou por 2 anos em Sorocaba, querendo voltar, né? Então foi assim uma transição tensa, mas que com o passar do tempo se confirmou que realmente era a decisão que a gente tinha que ter Mas, ó, tomado. que interessante. Então, você é a pessoa ideal mesmo pra gente conversar. É, Porque pela sua história, pelo que eu tô vendo, igreja sempre fez parte da sua vida. sempre, Sempre. sempre, a vida Então, toda. do berço até agora. O Exatamente. seu papel mudou conforme os anos foram passando. Isso. De alguém que era uma família pastoreada e cuidada pela igreja, a alguém que passou a cuidar da igreja mesmo sem a formação, é, os estudos E formais e até tudo sem mais, né? maturidade Sem mesmo. maturidade. Aham. Ah, depois você foi atrás da formação, tomou as suas decisões, pastoreou várias igrejas, mas assim, o que me chama a atenção é que a sua história ela é muito ligada a um círculo regional, né? Isso. Então você deve conhecer Uhum. muita gente, de Aham. líderes a ovelhas e pastores e igrejas. Você provavelmente é alguém que acompanhou vidas de famílias ao longo de muitos anos, as mesmas Sim, famílias, e sim. mesmo depois que troca de igreja, né, ou vai pastorear uma outra igreja, né, como está próximo, né, devem chegar notícias, Chegam. o fulano faleceu, poxa Isso vida. mesmo. Talvez ainda haja pessoas que liguem para você, né, mesmo você Uhum. não sendo mais É pastor isso. formalmente delas, Arthur e tal, porque você pastoreou elas anos atrás, e ainda é alguém que está num certo alcance. Uhum. Você viu vida de gente de igreja durante muito tempo. Sim. A gente terminou, Arthur, recentemente uma série sobre os 10 mandamentos da Bíblia e o impacto que eles têm na qualidade de vida. Sempre me incomodou uma coisa. Olhar para a lei de Deus, e no caso os 10 mandamentos, como se fosse, o papel deles fosse tão exclusivamente dizer assim: vocês são injustos, vocês não conseguem atender à lei, vocês estão condenados por ela, e isso abre caminho e espaço para a graça de Jesus Cristo. É verdade, é o filé mignon da nossa teologia relacionado à salvação. Aham. Já entendi isso, tenho isso no meu coração, isso foi um bálsamo para minha vida, é um bálsamo para minha vida, é um bálsamo para a igreja, mas aí a gente pega esses 10 mandamentos e joga no lixo, né? Ou então deixa num lugar assim à parte. E tem me incomodado como a palavra de Deus tem sido assim relegada a um espaço de espiritualidade ligada a uma espécie de fé etérea, né? Isso. Então é uma coisa de culto, é uma coisa meio assim, um pó mágico de pirim-pim-pim Uhum. no ar, sabe? Uma coisa energética. A gente está falando de igreja reformada, de Isso, igreja exato. de gente É crente, isso né? mesmo. E pouco prática, sabe? Feijão com arroz, ovo frito. Teologia do ovo Uhum. frito, sabe? Aham. Ovo frito, e não é ovo frito perfeito de restaurante Michelin, Aquele estrela feito em Michelin. casa. É, aquele que tem aquela casquinha Isso. assim, feito em frigideira que tá meio Aham. desgastada. Isso. Essa teologia pé no chão. Se eu olhar para os 10 mandamentos e pensar assim, essa é a vontade de Deus para minha vida, não é possível que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja ruim. E eu tenho me chocado com a forma como muita gente da igreja não consulta a palavra de Deus para orientar a própria vida.
Então, elas decoraram as palavras dos coaches, decoraram dos gurus e youtubers que estão na internet, gurus de relacionamento, gurus da política, gurus de todas as formas. Só que eles abandonaram a palavra de Deus. Parece que não tem nenhuma ligação com o dia a dia delas. Tanto que, assim, eu não sei como é que é o cenário que você vive, mas, assim, a tomada de decisões em relação a casamento, por exemplo, não diferencia em quase nada quando eu vou pastorear, quando eu vou aconselhar, de um casal de fora da igreja, que não conhece nada de Bíblia. Eu falei, mas peraí, qual é a diferença? Que peso está se fazendo essa fé bíblica na vida das pessoas? Uhum. E aí, quando a gente vai para os 10 mandamentos, a carinha é sempre aquela carinha de, mas por que você está falando dos 10 mandamentos? A lei, aí vem aquelas frases decoradas, a lei, pela lei, nós somos condenados, porque é a graça, não sei o que. Não, eu entendi. Agora você está livre para obedecer à lei sem esse peso de ser condenado, de ser salvo. Você já foi salvo. Então agora você tem caminho aberto para tentar vivenciar essa vida boa de Deus. E aí por isso a gente começou a falar dos 10 mandamentos. Vamos começar assim, pegando essa sua história de 31 anos de ministério, olhando gente e famílias, e gente e famílias, e gente e famílias, repetidamente, e acompanhando muitas histórias de longo prazo, que para mim faz uma diferença enorme. Um pastor, por exemplo, como você, que passou muitos anos numa região e que acompanha famílias há muito tempo, todo mundo sabe, né? Uma coisa é uma janela de 1 ano numa família, outra coisa é uma janela de 31 anos na vida de uma família. Primeira coisa, qual o diagnóstico que você, na sua experiência, daria para a saúde das famílias da igreja em relação aos 10 mandamentos? Você percebe que elas buscam os 10 mandamentos, elas buscam vivenciar aquilo, ou a minha percepção não está tão louca assim? Não está. O pessoal é meio alienado da lei. A minha leitura desse tempo todo de ministério, convivendo com pessoas, é muito parecida com o que você está dizendo. As pessoas normalmente olham para os 10 mandamentos e dizem assim, legal, mas não é para mim. Legal, mas serviu para a sua própria época. Será que é isso mesmo? Se a gente for pensar de certa forma, a atualização dos 10 mandamentos, ele até deixou a nossa situação mais complicada. Porque, ok, eu nunca matei ninguém, mas quando Jesus diz que os 10 mandamentos se resumem agora a 2, amar a Deus e amar o próximo, é muito mais desafiador do que, nesse mandamento eu posso estar então tropeçando. Nunca matei ninguém, mas eu tenho amado a Deus como eu deveria, ou então amado as pessoas, o meu próximo, como eu deveria amar, como Jesus mandou que eu amasse. E isso, Saulo, eu acredito que passa por uma leitura, por uma percepção equivocada do Antigo Testamento como um todo, inclusive no ambiente reformado. Opa! Inclusive nas nossas comunidades. Agora... O pessoal olha para o Polêmica, hein? Polêmica, hein? Ó, polêmica. O pessoal olha para o Antigo Testamento. Legal, toda a Escritura é inspirada por Deus. Cremos somente a Escritura, né? Cremos que a Bíblia é inerrante, mas tem uma predileção, um carinho do pessoal com os Salmos e o Novo Testamento. Para muita gente, Antigo Testamento só se resume a Salmo. Né? Porque é uma mensagem mais confortável, uma mensagem mais carinhosa, uma mensagem, enfim. E a lei acaba ficando um pouquinho para trás. Porém, vale a pena a gente lembrar do seguinte, a lei só não é boa para quem descumpre. Paulo já diz isso quando escreve aos Romanos. Para quem cumpre a lei, beleza, se você cumpre a lei de trânsito, você não precisa passar preocupado, por exemplo, num radar, se você estava dentro da velocidade, ou então se você parou, se o sinal estava vermelho, porque você está cumprindo a lei, não tem por que você temer a lei. A mesma coisa em relação à lei de Deus. Se você cumpre a lei, se você vive a lei de Deus, você não tem nenhuma razão para se preocupar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que normalmente nós enxergamos lei como uma coisa ruim e prejudicial. Enquanto, na verdade, a lei de Deus, especialmente estabelecida no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a repetição da lei, a lei foi estabelecida por Deus por amor ao povo.
Exato. A lei existe Esse como manifestação aspecto, do amor. Por isso que o fim da lei é Cristo. esse aspecto que você falou, eu acho que é um dos principais. Uhum. Quando fala lei, a pessoa pensa numa regra sem sentido. Isso. O Ela não moralista. enxerga o amor de Deus por trás da lei. É. E veja, são 618 leis descritas no Pentateuco. Mas Deus separa 10. Ele menciona 10 especificamente. Ele entrega a Moisés 10. É. Ele está mostrando que tem alguma coisa diferente nessas 10. Tipo, das 618, embora era comum na cultura, especialmente para as crianças, decorarem esses 618 mandamentos, mas Deus está dizendo assim, olha, tem um holofote especial aqui em 10. Eu estou dizendo para vocês a respeito de 10 mandamentos, que depois Jesus trabalha com 2 mandamentos. Mas a lei, o mandamento estabelecido por Deus, é uma manifestação do seu amor por nós. A primeira visão que precisa mudar é essa, que a lei não é para castigar, a lei é para abençoar, a lei é para amar, a lei é para proteger. Tanto que quando eu leio Levíticos e Deuteronômio, que repete a lei, né, eu fico assim encantado com a precisão do amor de Deus em estabelecer leis sobre coisas muito simples, que parecem óbvias, mas que ele está dizendo, porque veja, o povo sai de uma cultura, de uma lei que não era a sua lei, que era a cultura egípcia. Dentro da escravidão, do cativeiro egípcio, eles viviam a lei egípcia. Agora eles saem de lá, e eles viveram 400 anos lá. Eles não sabem o que é ser um povo que tem uma lei própria. E eles caminham até chegar à terra que Deus lhes daria, e quando eles chegam na terra, eles precisam estabelecer uma sociedade. E a lei egípcia não se aplica mais, mas eles também não têm lei. E aí Deus dá a lei para que o povo, para a própria sobrevivência do povo. Então, por exemplo, se eu não me engano, em Deuteronômio 18, a lei, o que fazer quando você está andando pelo caminho e encontra um ninho que tem um ovo de passarinho lá? Olha a preocupação de Deus com os detalhes. Quando você Com construiu tudo. uma casa e um sobrado, faça o parapeito da casa, para que ninguém venha cair da casa. Pô, parece um negócio assim óbvio, parece uma coisa, a maneira como se devia tratar órfãos, viúvas necessitadas, a maneira como, enfim, estrangeiros, né? Quando a gente começa a ler a lei, a gente percebe que há uma preocupação de Deus com detalhes, com coisas simples do nosso dia a dia, mas que se ele não tivesse dado, não tivesse nos orientado, a gente não daria conta. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar, ressaltar, é que a lei é boa e a lei é uma manifestação do amor de Deus por nós também. Ele nos ama e a lei de Deus nos protege. E eu É não tenho dúvida interessante, que os 10 mandamentos fazem parte desse processo também. é interessante que você lembrou das duas leis, né? Que Jesus resume em duas, né? Amar a Deus e amar ao próximo. A pergunta que foi feita para ele era sobre lei, né? Só Exato. que o verbo ali é amar. Isso. Então a lei é você praticar o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. O que vai mudar é o alvo, né? O Isso. amor a Deus, o ponto de relação é com Deus e o ponto de relação é o próximo. Mas a atividade da lei de Deus, o exercício, a vivência, tem a ver com amar. Na própria definição de Jesus. Sim. E por que você acha que a gente teima tanto, assim, na sua opinião, na sua experiência? Uhum. Por que a gente teima tanto, apesar de estar tão claro na Bíblia, você nos trouxe de forma tão clara, a gente teima em não quero. Bota o amor de Deus ali, bota a lei aqui. Uhum. A lei... Aí você tenta juntar, às vezes, na cabeça das pessoas, e elas resistem a essa junção. Você percebe que elas resistem, não, lei não tem a ver com amor. O amor tem a ver com, por exemplo, meu casamento não deu certo, temos incompatibilidade, desculpa de famoso, né? Uhum. Incompatibilidade de genes, incompatibilidade de agendas, né? Isso, exato. E uma exceção, isso eu também ouço bastante, eu não sei como é que tá com você lá, Uhum. mas eu ouço bastante isso. Não, eu entendi, pastor, é isso mesmo, mas no meu caso, é impressionante como a vida daquela pessoa sempre é uma exceção. Uma exceção. Sempre é uma exceção. E a abertura de exceção para ela é a verdadeira demonstração de amor de Deus na cabeça dela. Isso, exato. Ela não consegue juntar
E a pouca fé também que eu percebo, porque, por exemplo, às vezes eu me pego dizendo assim, faz desse jeito, faz como a palavra tá dizendo, creia. Talvez é loucura o que você está tentando fazer aqui, mas é vontade de Deus, isso vai ter um fruto lá na frente. Há uma incredulidade profunda. Profundo. Não é possível que se eu fizer desse jeito que a Bíblia está falando, eu vou colher algum fruto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. É uma incredulidade muito profunda. Você percebe a mesma coisa também? Como é que tá? Então, você lançou a base, né? Você nos explicou o fundamento do amor, né? Acho que foi a primeira coisa que você falou, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ligar essa lei ao amor. Ao amor. Porque a minha pergunta, então, resumindo tudo aqui, é que isso me empolga, tá? A mim também. Eu acho que é porque a gente tá no fogo da vivência desse tipo de coisa das igrejas, sem né? dúvida. Mas assim, resumindo, a minha pergunta é, por que as pessoas têm dificuldade, mesmo estando claro na Bíblia, de unir lei ao amor de Deus? Tá. No caso das famílias, inclusive, que você mencionou, Sauro, um novo perfil de aconselhamento conjugal tem surgido, imagino que para você não é diferente. Os casais deixaram de vir perguntar a nossa opinião a respeito das coisas. Sim. E eles estão vindo nos comunicar. É eles sempre estão tarde abrindo mão demais. É do sempre casamento. lá no final. Alguns trazem o documento. Ah, pastor, eu não vim antes que eu estava esperando sair o documento. Falei, mas peraí, já o documento? Você não quis conversar antes, não quis sentar, não quis tomar um café, a gente poder orar junto por isso? Ah, não, eu preferi, era isso mesmo. Então, se a gente for pensar no porquê que isso acontece, eu diria que existem vários fatores. Primeiro, há uma dureza de coração que é inerente à própria realidade do pecado na nossa vida. Há uma dureza de coração obstinada, de dizer, não, eu não quero. E essa dureza de coração, normalmente, ela está relacionada à nossa sensação de conforto, prazer e bem-estar. E seguir a lei ou obedecer a lei pode afetar o conforto das pessoas, ou vai afetar o conforto das pessoas em alguma dimensão. E, na verdade, a gente vive na cultura do eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Tem que ser confortável, se não for, tem alguma coisa errada. Sim, até hoje eu carreguei o fardo sozinho, agora eu vou pensar em mim. É isso que a gente ouve hoje na sociedade. Então, eu acho que que a resposta à sua pergunta passa por isso. Essa dureza de coração ligada necessariamente a uma cultura de conforto. Porque cumprir a palavra de Deus, cumprir o mandamento de Deus é desconfortável. Haja vista a conversa de Jesus com o jovem rico. Jesus conversa com o jovem rico e o que ele responde para Jesus? Ele responde para Jesus com os mandamentos. Eu conheço os mandamentos, eu sei o que diz o mandamento. Não matarás, não adulterarás e tal. E Jesus olha para ele e diz, legal que você conhece os mandamentos, mas ainda falta alguma coisa para você. Então a dureza do coração, eu creio que ela se manifesta quando a gente conhece, mas ainda falta alguma coisa. É o que se chama normalmente de religiosidade. Quando a gente tem aquele conteúdo, e a grande parte das pessoas tem aquele conteúdo, se você perguntar se as pessoas conhecem os 10 mandamentos, elas vão saber, talvez a maioria deles, se não todos. Mas e aí? O que isso realmente tem a ver com a prática? Então eu creio que o primeiro motivo é esse. Um segundo motivo, Sauro, é de uma espiritualidade terceirizada, cara. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia para ouvir os pregadores. E nada contra que ouçam os pregadores, muito pelo contrário. Poxa, quantos acessos, né, quantos recursos a gente tem hoje, esse que a gente está utilizando mesmo, né? Quando que essas pessoas que estão nos ouvindo agora poderiam me ouvir junto com você se não fosse uma oportunidade como essa? Ótimo. Só que isso que a gente está fazendo aqui não substitui a devocionalidade pessoal, familiar, a leitura da Bíblia. Então, o que as pessoas fazem? Elas ouvem um pregador, ou mesmo ouvem a gente aqui, e constroem um conceito cristão a respeito, não da Bíblia, mas a respeito daquilo que a gente falou. E isso é um problema muito, muito grande. Eu converso com muitas pessoas, tem um movimento assim de teologia reformada, né? Nos nossos dias, as pessoas buscando por teologia reformada, muita gente migrando para teologia reformada. Então, eu converso com muita gente com esse perfil. E o que eu noto? São pessoas que conhecem, assim, com alguma profundidade a teologia, já leram até algumas coisas sobre teologia, mas elas não leram a Bíblia ainda. E aí, então isso vai dar choque em algum lugar. Elas sabem muito bem os principais lemas da reforma, os pontos fundamentais da teologia reformada, mas elas não leram as escrituras, o evangelho.
E Isso assim, faz uma diferença enorme. eu sou reformado, Uhum. imagino que você seja reformado. Também, sim, com certeza. Só para É, a gente ficar deixar as claro. credenciais claras. Aham. Mas eu percebo que é um movimento essencialmente cerebral, Uhum. com pouca comunicação com a vida. Sim. E você vê, e assim, o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser cristão? É repetir uma série de fórmulas e códigos. Nessa repetição verbal memorizada, a pessoa se sente confortável. Poxa, construir um castelo de conceitos aqui que ampara a minha vida. Mas é um castelo que não suporta a bola de demolição da vida. A vida vem, destrói tudo, Uhum. e esses conceitos não param no ar. Não. E aí você vê que na hora de tomar decisões para a vida, a pessoa toma as decisões com base na experiência pregressa, antes da fé cristã. Tem um livro do Ricardo Barbosa, esqueci o título dele agora, é um livro fininho, mas eu só estou lembrando da tese. Ele escreveu esse livro porque ele estava intrigado. Ricardo Barbosa, pastor lá de Brasília, Sim, né? aham. Pastor de pastores, né? Isso. E ele estava intrigado porque ele pensava assim, por que que a saúde emocional de gente de dentro da igreja não é diferente, mais robusta, mais vigorosa para enfrentar a vida do que o pessoal de fora da igreja? Sendo que nós conhecemos a verdadeira fé, por que que isso não faz diferença? E aí ele fez esse balanço, tá só aqui, mas não há uma prática. E quando a gente vai para os 10 mandamentos, eu percebo que é uma visão muito simplista. Por exemplo, que a gente não deve fazer imagens, não deve adorar imagens. Então não tem nenhuma imagem, não estou quebrando o mandamento. Né? Aí o sujeito vem para o movimento reformado. Aí ele lembra de toda a luta do movimento reformado. Normalmente ele vai citar a Igreja Católica, normalmente ele vai pensar nos santos e imagens de religiões, muito explícito. E ele vai perder toda a questão, por exemplo, do carro dele. O carro que ele comprou e que ele idolatra como um bem. Aquilo é um Deus na vida dele. Exatamente. Ou um filho, ou um emprego, um a filho, carreira ou profissional. emprego, que é uma materialização de Deus isso. ali. Mas ele perde tudo isso porque ele pega assim, esse mandamento aqui, ó, já tiquei. Por quê? Eu não tenho imagem de santo em casa. Isso, exatamente. Eu não tenho imagem do Buda na porta. Isso. Eu não tenho, pronto. Tiquei. Então, é uma resposta rápida, imediata, superficial, e que a pessoa... E vai dizer para essa pessoa que ela não ela está incorrendo em algum... Teve um... É o Tim Keller que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, É uma né? fábrica de ídolos. É Tem isso mesmo. uma pessoa que eu pastorei há muitos anos atrás e que é obcecada por um time de futebol. Obcecado. Pessoa culta, estudiosa, muito bem sucedida no seu trabalho, muito bem casado, filhos, tudo bonitinho. Apareceu na plantação de igreja, estava plantando uma igreja numa cidade da região, e ele apareceu lá, veio com a família e tudo e tal. Dali a pouco falou que podia tocar no louvor e por aí vai. Dali a pouco essa pessoa faltou no culto, não foi na escala. O que aconteceu? O cara muito profissional, sério e tal. Sim. Parecia alguém compromissado e tal. O que aconteceu? Aí foi na partida de futebol de não sei da onde. Tá. Aí o tal do time vai lá pra Colômbia, não sei, pra jogar a final da Sul-Americana. Isso foi anos atrás. E aí o sujeito arrumou todo o trabalho, pegou um avião, assistiu a partida, varou a noite sem dormir, pegou o avião de volta para voltar a tempo de, na segunda-feira, pegar o trabalho dele de novo. Trabalhou para dormir só na terça-feira. Ele saiu no sábado. E voluntário desse clube, trabalho voluntário, pagou cadeira cativa e tudo mais, e continuou faltando lá ao culto. Aí marquei uma conversa com ele. Só espero que o time dele tenha vencido, afinal. Não, perdeu. Aliás, é um time que não ganha nada. Ou seja, o resumo da história é, eu fui à casa dessa pessoa,
Eu ainda estava no começo do ministério Uhum. e eu vi esse homem tão culto, tão bem sucedido, saltar a veia assim na testa, ficar vermelho igual um pimentão, e falar assim, eu me lembro dele falando assim, que decepção, Pastor Sauro, porque eu fui dizer a ele que a relação que ele tinha com o clube era uma relação de idolatria, Poxa. que estava claro isso, e Uhum. que ele deveria repensar essa relação porque ele estava ensinando os filhos no mesmo caminho. Aham. De que a fé cristã é dispensável. Eu estou falando de alguém que é bisneto de Tá. crentes e tem todo aquele currículo e tal. Mas só faltou arremessar a cadeira. Nunca mais quis me ver na vida. A veia saltar. Eu lembro da veia aqui na cabeça Aham. dele. E um homem muito competente. Uhum. Assim, um homem muito inteligente e completamente rendido a um clube de futebol, nesse nível. E aí eu pensei assim, mas por que que ele recusou tanto? Eu não consegui entender na época. Eu falei, mas tá lá, é um mandamento, está prejudicando a vida dele, ele não está percebendo isso, mas na hora de se estudar o movimento reformado, isso não... Não faz diferença, né? E isso tem... você... O que que você acha que pode ser... como que a igreja pode fazer para alcançar essas pessoas? Porque... É. existe uma forma de transpor esse vale que está abrindo assim entre palavra de Deus e a prática da vida nos Dez Mandamentos, por exemplo? Eu acho que isso passa também, Saulo, por uma percepção muito superestimada de quem nós somos. E esse exemplo que você contou mostra isso de maneira muito clara. As pessoas não se veem tão más assim, né? E isso é o problema inicial de tudo, porque se a gente não é tão mal assim, logo a gente não precisa da salvação de Deus, da palavra. Então tudo começa por aí. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum eu receber pessoas em aconselhamento que dizem assim: ah, pastor, sei lá, meu filho se desviou, ou então nós estamos num problema financeiro, eu não sei por que que Deus está fazendo isso comigo, porque eu fiz sempre tudo certinho. Me acende uma luz. Poxa, legal. Vocês fizeram sempre tudo certinho? É a resposta do jovem Fizemos. rico, né? Eu sempre digo, poxa, parabéns. Se você puder me ensinar como é que a gente faz para fazer tudo certinho, porque eu sou um cara que não conseguiu fazer tudo certinho. Teria várias histórias para contar para você aqui, dizendo isso de aconselhamento, né? De que eu poderia ter feito certinho, eu não fiz. Mas tudo bem, se você está dizendo que você fez tudo certinho. Pastor, não, na verdade não é que eu fiz tudo. Aí já muda um pouquinho o discurso. Então, é justamente nessa expectativa de fazer um checklist dos 10 mandamentos. Tá vendo? Eu nunca matei, eu nunca furtei, eu nunca adulterei, eu nunca não tenho uma imagem. Eu sempre honrei pai e Mas é mãe. um exercício doloroso, né? Demais, demais. Você acha que as Só que, pessoas... que mexe com a visão que a pessoa tem a respeito dela mesma, e ela tem uma visão muito maior do que aquela que a Escritura diz que nós somos. E isso é um problema muito, muito grave. Então, eu acredito que a maneira que a igreja tem de aproximar as pessoas disso, ou de reaproximar, primeiro, investir profundamente no ensino disso. Muito legal você ter trazido esse tema, mas assim, há muito que eu não vejo uma série de mensagens sobre 10 mandamentos, não vejo alguém falando a respeito desse tema. Tem gente na rede social falando sobre tudo. Os 10 mandamentos parece que é um assunto que não existe na Bíblia. Nós trabalhamos lá com a nossa comunidade também esta série, uma série com esse assunto, e foi muito importante, foi muito profundo, valeu, resultou em muita coisa boa para a vida da comunidade. Então eu acho que a gente precisa incluir o tema intencionalmente nos nossos púlpitos, nas nossas salas de aula, nos nossos pequenos grupos, para trazer as pessoas para conversarem a respeito disso, para começo de conversa, para elas descobrirem que elas de fato não são tão boas quanto elas imaginam que são. E que há uma notícia melhor, né? Que há alguém, então, que é tão bom o suficiente para nos livrar do peso da condenação da lei, que é Cristo. E aí que entra o conceito da graça, mas ele entra só depois. Não é simplesmente antecipar, como a gente estava dizendo agora há pouco. Então, eu creio que voltar
Se o que está faltando é estudo, leitura, conteúdo, das pessoas buscarem, eu creio que o nosso papel, enquanto liderança, enquanto igreja, é de recolocar as pessoas em contato com essa realidade bíblica. Uhum. Segundo, eu creio que os discípulos de Jesus, e especialmente os pastores, né, precisavam ter uma vida mais real, tanto no Uhum. sentido de reconhecer as suas falhas e limitações, quanto no sentido de tratar dos problemas, das dificuldades, dos pecados, de quando o mandamento é quebrado, com um pouco mais de naturalidade e com um pouco mais de realidade na vida da comunidade, né? Minha esposa estava dizendo para mim esses dias, olha, você contou uma experiência pessoal na mensagem e como isso foi importante, como a igreja se identificou com isso, como isso impactou a igreja. Ela disse, olha, faça isso mais vezes, porque isso humanizou o seu papel enquanto pastor na vida da comunidade. E de fato é assim. Muitas vezes a própria liderança se coloca, se projeta como alguém que faz tudo certinho, que não quebra os mandamentos de jeito nenhum, que tudo que faz é 100% aprovado por Deus, né? E quando a gente compartilha também da nossa humanidade, na verdade, nós estamos encorajando outras pessoas a fazerem o mesmo. E eu creio que nada substitui, Sauro, o relacionamento. É o que você fez na Concordo. casa dessa pessoa, é você chamar alguém para um café, você chamar alguém para conversar, convidá-lo. Isso tem um nome, né? É discipulado, né? Uhum. Chamar a pessoa para conversar, para explicar, para dizer, para ajudá-lo a perceber que o mandamento ali foi quebrado. Pode ser que ele reaja como um jovem rico, pode ser que ele reaja como o torcedor aí do futebol, pode ser que ele reaja como alguém como Nicodemos, que simplesmente não teve outra opção a não ser se render mesmo diante de Jesus, da sua Uhum. graça. E eu tenho visto isso, você também, gente que realmente se arrepende, se quebranta, abandona em busca de uma vida que agrade mais a Deus. Fato é que os 10 mandamentos, eles não estão ultrapassados ou inutilizados porque é o Antigo Testamento, porque Jesus nasceu e agora é a graça. Não, tanto que Jesus ressignifica. Veja que interessante quando a gente falava do amor. O Uhum. amor, ele não é um amor, o amor de Deus, ele não é conceitual, ele é prático. Tanto que ele envia o Filho para morrer na cruz, para derramar seu sangue por causa do amor. E aí lá na cerimônia de lava-pés, lá em João 13, Uhum. ceia, logo depois que Judas sai da mesa, Jesus diz assim, ó, o que está acontecendo aqui agora é que eu estou sendo glorificado. Do ponto de vista humano, não parecia, né? Porque o texto fala que Judas deixou a mesa, pelo motivo que a gente sabe, e Uhum. os demais acharam que ele tinha saído para comprar alguma coisa que faltou. Quer dizer, tinha o cara que estava traindo e tinha o pessoal que nem sabia o que estava acontecendo, né? E Os discípulos, Jesus, naqueles 45 não do é? segundo tempo, estavam mais perdidos do que. Estava. E Jesus dali ia para os eventos finais da sua vida. Naquele momento ele não diz assim, ó, eu estou sendo humilhado, enganado, trapaceado. Ele diz, olha, eu estou sendo glorificado. E Uhum. os discípulos ali ouvindo aquele discurso. Aí ele fala assim, ó, então deixa eu dizer a última coisa que eu tenho para dizer para vocês em termos de orientação. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. A pergunta é, esse era um novo mandamento? Não era, o mandamento é o mesmo, que é amar. Está lá em Levíticos 19, que as pessoas deveriam amar uns aos outros. O que muda então? O que muda é que lá na lei diz assim, você deve amar o próximo como você ama a você mesmo. E Jesus diz assim, você deve amar uns aos outros como eu vos amei. E isso muda tudo. Não é amar como você ama a si mesmo, mas é amar como eu amei. E aí muda completamente o patamar. Porque como é... Não é como eu entendo o amor. É Exato, é como como... amor como Deus entende que é o amor. Exatamente, como Jesus amou. E como Jesus amou? João 13:1. Tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. E o fim ali não é de tempo cronológico, é até as últimas consequências. Ele amou até a cruz, ele amou até o fim, até o propósito de Deus se cumprir plenamente. Então, o cumprimento da lei, o cumprimento do mandamento, ele é uma demonstração de amor muito grande a Deus, mas é uma demonstração de amor muito grande também ao próximo, à medida que eu não furto, que eu não mato, que eu não cobiço as coisas que ele tem, e Isso. por aí vai. Se você topar, queria fazer um exercício aqui. Você falou que Tá, pregou uma série na sua igreja dos 10 mandamentos, né? isso. A sua igreja tem um canal onde essa série está registrada. Tem o canal da Você igreja. lembra qual que era o título da série? Se alguém quiser buscar lá. No canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Calvário, em Sorocaba, né?
Isso, eu creio que se procurar ali como 10 mandamentos 10 vai mandamentos encontrar, acha, né? mas eu acho que o tema que a gente deu à série foi sustentabilidade Ok. do ponto de vista espiritual, já faz um tempinho, e na época estava acontecendo um fórum de sustentabilidade no Rio de Janeiro, que o mundo inteiro estava olhando para isso, tem a ver com esse contexto na época, por Ok. isso o tema de sustentabilidade. Mas se procurar no canal pelos 10 mandamentos, Acha estão também. lá as 10 mensagens, 11 mensagens, na Sim, verdade. vamos fazer um bate-bola Aham, diferente aqui. Eu vou excluir os primeiros, tá? Eu vou pegar só os mandamentos relacionados ao próximo. tá. E aí, se você puder dar, assim, uma pequena frase, um pequeno ensinamento, uma pequena descrição de como esse mandamento pode ser útil para a vida da pessoa, eu acho que seria bem legal, Uhum. bem interessante. Ótimo, excelente. Assim, aí você vai de você, se você quiser contar um exemplo, uma história, mas assim, como que esses mandamentos podem ser frutíferos, impactar positivamente a vida das pessoas se eles forem buscados, se eles forem Isso. obedecidos, né? Mesmo porque, né, Sauro, os 4 primeiros mandamentos eles estão relacionados à nossa obediência a Deus, os Exato. 6 últimos ao próximo, e é justamente daí que Jesus faz aquele resumo. O resumão. Amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e amar o próximo como ele amou os 6 últimos mandamentos, né? Exato. Então, os 6 últimos eles estão relacionados ao relacionamento interpessoal, né? Então, por exemplo, honrar pai e mãe. Olha aí. Para que isso pode ser útil na vida de alguém? Tá aí alguém nos ouvindo assim, eu detesto meu pai, detesto minha mãe. Às vezes não é nem adolescente, já é. Às vezes o filho virou cuidador dos pais. Isso que eu ia Mas dizer. os pais são difíceis, não? E ele acha que tá aí namorando a ideia de botar num lugar sem necessidade. Sim, gente, eu sei que há casos e casos, Uhum. há pessoas que precisam colocar mesmo os pais numa instituição específica. Eu não estou falando desses casos E específicos. é um cuidado também E é colocar um cuidado também. numa instituição Mas digamos que específica. está lá na casa, é lá na casa que tem que ficar, mas essa pessoa fica, às vezes, até sonhando numa vida sem os pais, porque não suporta os pais. Isso. Ele não. Na verdade, Sauro, os maiores dramas da vida humana, as maiores demandas de setting terapêutico é o nosso relacionamento com os nossos pais, né? É uma sombra que não passa. Exatamente, tá ali. Seja pela sobra, seja pelo excesso deles na vida da gente, ou pela falta. Então, como Não que esse tem como. mandamento impacta positivamente? Sim, e aí outra coisa importante que eu ia dizer, essa cultura que as pessoas estão vendo mais, a média de vida no Brasil há 60 anos atrás era de 45 anos. Hoje está na casa dos 70. Meu pai tem 95. Então, o que acontece hoje? Os filhos se tornaram cuidadores. É a nossa realidade em família, mais especificamente a realidade das minhas irmãs, que moram na mesma cidade que os meus pais, e a realidade de muita gente da nossa igreja, cuidando dos pais e encontrando dificuldades imensas. Por quê? Porque, de certa forma, cuidar dos pais no período do idoso traz, na verdade, alguns elementos da nossa vida lá da nossa própria infância. E isso acaba se tornando um conflito muito grande. Fato é que esse mandamento, ele é o único mandamento, inclusive, que tem uma promessa de Deus. Porque há uma preocupação de Deus com o estabelecimento da família. Tanto que, na Bíblia hebraica, o quinto mandamento, de honrar pai e mãe, ele é como se fosse o centro na estrutura do texto, ele é como se fosse o coração do texto. A gente sabe que na literatura hebraica não é das margens para o centro, mas é do centro para fora a importância, né? Então há uma preocupação evidente de Deus ali com a estrutura familiar. E a aplicabilidade desse mandamento, ele passa justamente pela estruturação familiar e pelo projeto que Deus tem para a família. Não adianta, não importa como meu pai ou minha mãe agiram na minha vida. Eu preciso honrá-los. A atualidade desse mandamento é de honra. E honra também não significa fazer tudo o que eles querem, tudo o que eles acham que precisam, dizer sim para todas as coisas. Não é. Mas, por exemplo, cuidar numa necessidade é uma maneira de honrar. Recentemente, meu pai sofreu uma queda, quebrou a cabeça do fêmur, já com 92 anos ele tinha na época, e a gente se viu assim, cuidando do próprio pai, ajudando com as suas necessidades mais básicas, e ficando ali ao lado dele o tempo todo,
E que desafio enorme que é isso. Então, essa é uma forma de honrar. Não é a única, mas é uma das formas. Eu creio que a mais desafiadora e que expressaria melhor a atualidade desse mandamento é quando a gente precisa honrar um contexto que emocionalmente isso se torna um desafio para a gente. Você vai dizer, poxa, mas eu tenho que amar o meu pai que me fez tão mal. Então, a Bíblia, Jesus ensina que a gente tem que amar até o inimigo. Exato. Então tá, então vamos em frente, tá? Então, quando a gente consegue honrar os nossos pais, mesmo num ambiente contraditório a isso, eu creio que a gente honra a Deus quando isso acontece. Fácil? E Não é melhora o fácil. entorno, né? A casa não vira um campo de guerra. Mesmo porque, Saulo, é assim, às vezes a gente diz assim, Deus é pai amoroso e tal, e aí termina o culto, uma pessoa procura dizendo assim, pastor, eu não consigo ver Deus como pai, porque eu tenho uma experiência ruim com o meu pai. Legal, só que tem um detalhe que ninguém pensa. Ainda que o seu pai tenha sido maravilhoso, excelente, padrão dos fiéis, um exemplo fantástico para você, toda essa bondade, toda essa graça que ele agiu com você, não é 1 milímetro do que Deus é como pai pra gente. Legal. Vamos tentar correr aqui. Tá Vamos bom. lá. Não matarás. Que impacto positivo Olha, não matarás traz para além do óbvio que é há uma expressão bem conhecida na comunicação hoje, que é o não cancelarás. não cancelarás. As pessoas falam muito do matar literal, né? Mas elas perdem de vista toda a fantasia que tem em si. A atualidade... Bloquear, cancelar, Sim. torcer pela destruição de alguém. Diariamente, Saulo, nós corremos o risco de matar pessoas. Ok? À medida que você me desagradou, ou então você falou alguma coisa que eu não gostaria de ouvir, como talvez foi o caso com aquele irmão lá, o torcedor, né? Talvez para você ou para ele você tenha morrido naquele momento, ele tenha te matado naquele momento. É claro que eu não devo matar ninguém literalmente, mas atualizando esse mandamento, olhando para ele dentro do contexto da palavra de Deus, eu não posso simplesmente matar as pessoas com quem eu convivo, especialmente se elas são as pessoas da minha família, do mesmo corpo de Cristo que eu faço parte também. E matar é justamente essa cultura da anulação, do cancelamento. A presença dessa pessoa está me atrapalhando de alguma forma. Isso. Seria melhor se ela não estivesse aqui. Exatamente. E trato como se ela de fato não existisse. Posso conviver com ela no mesmo ambiente, às vezes na mesma igreja, as pessoas se relacionam assim. Sentam uma de um lado, a outra do outro, pegam juntas da mesma bandeja da Santa Ceia, que é a comunhão máxima da igreja, mas uma matou a outra, uma não consegue mais conviver com a outra, uma anulou a outra. E isso é uma atualização muito necessária desse mandamento. Não pecar, não furtar. O não furtar está relacionado necessariamente com satisfação. O pecado, a quebra do mandamento do furto, ele tem a ver com insatisfação. Então eu tenho o meu copo d'água aqui, mas o seu é mais bonito, é mais interessante. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu. Então eu preciso sempre daquilo que o outro tem, como se aquilo que o outro tem fosse melhor e mais importante. O não furtarás trabalha diretamente com a cultura da insatisfação e do descontentamento. E haja insatisfação nos não, nossos dias. Não, é a cultura geral, né? Eu estou aqui com o meu celular, vendo o outro na vitrine, dizendo... Poxa, era aquele que eu deveria ter, né? Então, algumas pessoas, mediante a isso, que já é a cobiça, de certa forma, se veem na necessidade de ter o que é do outro, né? Na verdade. Você sabe que... É uma dúvida à parte, né? Um parênteses aqui. A gente vive numa cultura que incentiva a insatisfação. Isso. Como que a igreja pode ser um bolsão contra a cultura nisso? Porque isso é trazido para a igreja, inclusive. Eu dizia até para um amigo, pastor... Assim, faltam modelos de gente satisfeita. Eu dizia até para um amigo pastor que a igreja deveria ter um SAC, né? Serviço de atendimento ao crente, só para receber as reclamações e as insatisfações, que são muitas. E, de fato, não é com a igreja necessariamente, mas é com a vida, né, Saulo? Os discípulos de Jesus... que tem no Evangelho uma descrição clara de uma vida satisfeita, contente em Cristo, eles vivem agitados demais. Essa correria em torno do trabalho, em torno do dinheiro, em torno do recurso, em torno do ter, deixando de lado, desprezando o ser, ela se tornou algo... A gente vê isso nos nossos filhos.
né? Eles são insatisfeitos, descontentes. Para eles entenderem o valor de alguma coisa, a gente precisa trabalhar aquilo assim com muita intencionalidade com eles, porque senão eles não vão reconhecer. E satisfação dá bom sono, Isso, satisfação dá paz, exatamente. satisfação você não precisa de receita de médico. É um coração descansado, repousado, É um coração satisfação. descansado. Só que isso é um crime, porque nos nossos dias isso é sinônimo de acomodação. É, mas é diferente. É diferente, Paulo não é? diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando ele fala lá em Filipenses 4 de não andar ansioso com nada, porque o Senhor está perto e tal, é disso que ele está falando, é de uma vida contente. A ansiedade, ela é fruto de uma lacuna, de um descontentamento, de alguma coisa que eu preciso muito e que eu não tenho, e aquilo agita meu coração. A falta do contentamento é um coração agitado. Não levantar falso testemunho. Rapaz, Como é que pode impactar positivamente a vida? eu creio que é um dos mandamentos mais fáceis, né, da gente atualizar, É, que é o maldizer, né? E essa cultura, ela é muito forte também, porque na falta de assunto, o outro vira o assunto, o outro vira o assunto. né? E é muito confortável falar sobre isso entre pastores, né? Porque se tem alguém que é falado por aí, são os pastores, né? O pessoal gosta de falar dos pastores, né? Gosta. Então a gente pode falar com uma certa propriedade de causa, né? Mas eu creio que o falso testemunho, ele é uma arma, ele é uma flecha afiada contra outras pessoas, porque ele tem prejuízos inimagináveis e de consequências. Não sei se você já viveu situações assim, eu já no ministério, de algumas pessoas passarem a me tratar de uma maneira diferente sem eu saber por quê. A convivência era boa, a gente estava sempre junto conversando, não é? Direto. Dando risada, contando algumas coisas. E de repente a pessoa passou a me tratar de uma maneira Direto. seca, de uma maneira até um pouco agressiva. Eu fico perguntando o que aconteceu, o que eu fiz. Pergunto para minha esposa, eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa que tem. Depois, algumas vezes eu nem soube, mas depois eu fiquei sabendo que alguém disse um falso testemunho, disse alguma coisa e aquela pessoa criou um conceito a respeito de mim e que fez com que ela me matasse até talvez. Porque tem isso, né, Sauro? Essa questão de fazer um checklist nos mandamentos. Cara, será que é possível mesmo a gente falar assim, dos 10 eu consegui cumprir 3 com louvor, os outros não? Não. Será que a gente não está quebrando tudo? Tá quebrando tudo. Né? Onde é que começa um e termina o outro? Normalmente né? a gente pega a gente enfatiza primeiro que a gente acha que consegue cumprir, né? Simplifica demais os mandamentos. Então, o mandamento não furtarás. Não roubei, nunca roubei na minha vida. Isso. Já não há nada além disso. Eu já ouvi uma explicação não lembro se ele era um advogado, mas era um cara que trabalhava na seara aí da lei, né? Que ele quis explicar juridicamente a diferença entre roubo e furto. Olha, o mandamento é furto não pode, mas roubo, então... Roubo pode. Tipo, querendo, né, arrumar uma brecha até nos 10 mandamentos para justificar as suas atitudes erradas, os seus pecados. Nessa questão do falso testemunho, vale lembrar a boa música do nosso amigo Tiago Viana. Em nome da vida, em nome do amor, façamos 1 minuto de silêncio, por favor. Eu acho assim, eu penso assim, eu vejo isso nas escrituras. Se eu não tenho como te bem dizer, por alguma razão, é melhor eu fazer 1 minuto de silêncio. Porque eu também não tenho nenhum motivo para maldizer ou levantar um falso testemunho contra a sua vida. Mas isso, Exato. E é uma cultura muito forte, né, Saulo? E a gente se sente melhor, né? A rodinha da fofoca, ela se sente melhor do que a pessoa que ela tá desprezando ou falando mal, fazendo Isso. especulações, né? Nós aqui somos melhores que aquela, somos superiores. E vale lembrar também o seguinte, que o mandamento ele está num contexto em que o testemunho, inclusive do ponto de vista jurídico, ele era a única coisa que se tinha. É a palavra Não da tinha pessoa. uma câmera para provar que um crime foi Digitais. cometido, digital, nada disso. O testemunho ele tinha peso de jurídico. O que a pessoa fala é o que está valendo. Então eu creio que a atualidade desse mandamento é nos responsabilizar mais
por aquilo que nós falamos, e não só, então, fazer um minuto de silêncio, mas falar para a vida, valorizar pessoas, elogiar pessoas, destacar o valor delas. Eu posso também gerar essa cultura. Torna as relações mais verdadeiras, né? Mais saudáveis, mais leves. Já teve num ambiente, certamente que sim, mas na sua experiência, eu queria que você descrevesse um pouco. E aí a gente fica nessas, tá? Só por causa do tempo. Tá bom. Mas, assim, já teve num ambiente onde você sente que não... Você entrou e saiu dele e não teve uma conversa real, verdadeira com as pessoas? Ah, sem dúvida. Falou assim, eu de fato não conheci realmente as pessoas. Isso. Havia toda uma mise-en-scène ali, um teatro, e eu fiquei com a sensação de que eu não toquei ninguém lá. Essas pessoas estavam 2, 3 passos para trás de uma projeção da imagem delas, que é quem eu cumprimentei. Perfeitamente. É a mesma coisa que se fosse a uma loja ou shopping, onde você passou por várias pessoas, mas você não conheceu nenhuma delas. Você não sabe o nome, você não sabe a história, você não sabe o que está por trás. E, infelizmente, isso acontece até nas reuniões mais íntimas. Eu tenho muito essa impressão, até em aconselhamento pastoral. Às vezes a pessoa marca, vem conversar comigo, fala, mas não foi nada daquilo que ela veio dizer e não é nada daquilo que ela tem para dizer. De tal forma que, em alguns casos, isso fica tão claro que, no final, eu pergunto. Eu digo, olha, era isso mesmo que você veio para dizer? É isso mesmo que você... Deixa eu ver se eu entendi o que você trouxe, quem é você, o que você está descrevendo. E é ali que o aconselhamento, na verdade, começa. Né? Minha esposa trabalha com... Ela é psicóloga, ela trabalha com terapia clínica e tal. E ela diz assim, olha, normalmente a sessão começa quando está terminando. Porque primeiro a pessoa tem que dizer como ela é boa, primeiro a pessoa tem que dizer os grandes feitos que ela já realizou. Nós, pastores, temos... Eu já sei que nos primeiros minutos, horas ou encontros, quando eu encontro um outro crente, não é sempre assim, acontece muito, nós pastores temos isso. Você sabe que não vai conhecer a pessoa. Ela vai dizer qual igreja que ela veio, vai dar o currículo vitae do histórico da igreja que ela tem. E aí, lá na frente, no primeiro tropeço, aí agora eu tô conhecendo essa pessoa. Isso, é bem isso. E nesse sentido, os ambientes não eclesiásticos, eles acabam sendo mais verdadeiros. Porque as pessoas não têm tanto interesse ou tanta necessidade de se proteger, de se esconder atrás das suas máscaras. Eu frequento alguns ambientes que não são eclesiásticos e as pessoas se relacionam comigo assim mesmo, porque, em geral, não sabem que eu sou pastor, não pelo menos num primeiro momento. Não sabem nem que eu sou cristão. Depois, com o passar do tempo, você é cristão? Ou então começam a me seguir na rede social. Viu, eu vi você falando parecia uma igreja, o que era aquilo e tal. Aí, sim, eu sou cristão, sou pastor. Aí as pessoas, só que nesse ponto elas já se expuseram de alguma maneira. No ambiente protegido pela fé, a impressão que se dá é que é muito comum as pessoas procurarem por aconselhamento, expõem, por exemplo, sei lá, uma luta com um filho. E contam lá aquela história trágica, aquela história feia. No final dizem assim, pastor, mas olha... lá em casa, viu, a gente ora todo dia, viu? Ou então, todo dia eu coloco um versículo na porta da geladeira. Não, a gente vem à igreja todo domingo. Aquela necessidade de se esconder por detrás da sua própria projeção. E, na verdade, o relacionamento com Jesus não é com a nossa projeção. O relacionamento com Jesus é com quem nós somos de fato. E nós não somos de fato, Saulo, isso é muito importante dizer, nós não somos de fato... esses pecadores que nós acreditamos também que somos, mas nós somos pecadores que foram lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. Exato. Quem nós somos, então, de fato? Nós somos filhos amados de Deus. Independente dos nossos erros ou acertos, Deus, através de Jesus, nos fez filhos dele. Todo aquele que crê nele recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Essa é a nossa realidade, como filho de Deus. E essa realidade... ela supera, transcende qualquer outro tipo de rótulo que as pessoas possam dar umas para as outras ou que possam ter colocado em nós. A gente é muito conhecido por rótulo, a gente rotula muito as pessoas, a gente faz um julgamento a respeito delas e rotula de maneira muito impiedosa muitas vezes. Jesus não olha para o nosso rótulo, ele olha para a nossa história, ele sabe realmente quem a gente é e ele sabe quem a gente é nele, e quem a gente se tornou nele
justamente por causa do amor dele que nos alcançou. Eu acho que a maneira ideal da gente terminar Legal. é com essa fala aí. Legal. É a maneira ideal, porque esse é o outro personagem que eu tenho encontrado bastante na igreja, que é o legalista com orgulho ferido. Isso. O sujeito errou, você se aproxima para falar todas essas palavras maravilhosas sobre sermos filhos amados de Deus, e que nesse momento, esse é o momento onde Deus pega a lei e fala assim, olha, vamos afastar um pouquinho isso aqui? Saiba que eu amo você. Isso. E, por incrível que pareça, eu tenho visto tanta resistência para isso. Tanto não posso. Não sou digno. Não tenho essa disfarçatez de aparecer na casa do Senhor. Pastor, quando eu arrumar a minha vida. E eu me lembro que quando as primeiras vezes que eu ouvi esse tipo de discurso, né? Porque o cara some, né? Some da igreja, foge de você no centro da cidade, muda de calçada, É bem isso. finge que não viu. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí você cerca o cara, cerca a pessoa, que a minha vida tá virada do avesso e tal. Agora que você gruda em Deus com tudo. Não, Contraditório, não posso, não sei o quê. E eu me lembro que as primeiras vezes isso me comovia. Aí depois eu fiquei irritado. E aí eu percebi que não havia nada de nobre nisso. Na verdade, era alguém dizendo assim, peraí, quando eu arrumar minha vida, existe alguma esperança de que um dia você vai arrumar a sua vida suficientemente para você voltar à presença de Deus? É essa a esperança da lei. Isso. Só que assim, com a pessoa quebrada, a gente fica, né? Poxa vida, olha, o cara tá triste. Não, ele tá ferido. Tá com orgulho ferido. E aí você tem que falar do evangelho. Mas você falou tudo. Isso. Ou então a pessoa diz assim, pastor, eu não tô participando da Santa Ceia porque eu não me considero digno. Então, beleza. Me pergunta, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo. É a mesa dos indignos. Se arrependa aí. A nossa dignidade está em Cristo e não em nós mesmos. Não há ninguém digno aqui para sentar a essa mesa que não tenha passado pela dignidade de Cristo, né? Justificação é exatamente isso. Ninguém aqui é justo, mas nós somos feitos justos por causa daquilo que Cristo fez por nós. Exato. E é impressionante como quanto mais as pessoas vão quebrando os mandamentos, se afastando da lei, elas vão se afastando da comunidade também. É e quando você a surpreende com amor, recentemente eu lidei com uma situação assim, um irmão que cometeu uma falta, um pecado, e me procurou muito constrangido, muito envergonhado, é uma pessoa próxima a mim, uma pessoa ali bem relacionada na igreja, do tipo, olha, decepcionei demais, né? A liderança, você e todo mundo. E eu ouvi, acolhi e disse, cara, o meu amor por você não muda por isso que você fez. Você não deveria ter feito. E se você confessou isso ao Senhor, Ele te perdoou, nós também te perdoamos, mas eu queria que você soubesse que, para mim, o meu respeito, o meu amor por você é o mesmo. Por incrível que pareça, ao invés dessa mensagem promover um acolhimento no coração dele, parece que repulsou. Né? Do tipo, não, mas eu não sou digno de ser amado. Ou então, assim, viu, você não entendeu, eu não quero amor. Eu quero aproveitar que eu já quebrei a lei e agora eu quero afundar meu pé na lama de vez mesmo, né? E não é assim, o convite é sempre para a graça, é sempre para o arrependimento, é sempre para o recomeço. Por isso, se alguém que está vendo a gente, ouvindo a gente agora, entende que tem... Então vamos lá. Tá. Vamos lá. Aproveitando essa deixa, então você pode olhar para essa câmera Legal. aqui. Tem alguém lá, tá ouvindo a gente, tudo bem, vocês falaram dos mandamentos e... Nossa, que história maravilhosa que as pessoas fantasiam, né? Isso. Tá lá fantasiando, pô, esse Arthur é um homem de Deus e começou a servir tão cedo, olha só, nasceu na igreja, olha que caminho reto, que caminho de, assim, pedrinhas douradas e tudo mais, maravilhoso, cuidando do povo de Deus. Ele não sabe como eu sou, ele não sabe como é que tá a minha vida, e os dois estão batendo essa bola aqui, eu me sinto fora desse jogo, eu já sou alguém escanteado, esses mandamentos não são para mim, eu já os quebrei várias e várias vezes, de diferentes maneiras, não há esperança para mim. O que é que você diria, olhando para aquela câmera, para essa pessoa? Legal. Eu queria dizer para você duas coisas. Primeira delas, não importa onde foi que você errou, de que forma que você errou, com que intensidade você errou.
ou qual dos mandamentos você quebrou, seja dos 10 mandamentos ou de outros mandamentos da lei de Deus, de várias coisas que Deus espera de nós. Não importa, sempre há oportunidade para reconciliação com Deus. A palavra de Deus nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Isso acontece porque Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E mais, Ele ainda nos deu o ministério da reconciliação. Isso é maravilhoso. E já que Ele nos deu o ministério da reconciliação, o grande chamado, o grande apelo é: rogo que reconcilieis hoje com Deus. Então, minha primeira palavra é isso, que se você se sente um pecador, se você se sente como alguém que quebrou a lei de Deus, que desagradou a Deus com alguma coisa, sua vida não está condenada por isso. Você pode se arrepender, você pode se quebrantar diante de Deus, confessar a Ele os seus pecados, e certamente Ele perdoará você, porque Ele ama você, Ele se preocupa com você, e a sua vida é muito importante para Ele. É claro que você precisa tomar algumas decisões, pedir perdão a Deus, talvez a quebra do seu mandamento implique em pedir perdão para outras pessoas também. Faça isso, não adie mais essa decisão. São coisas importantes que podem mudar a sua vida hoje. Meu convite para você, minha primeira palavra para você é essa: reconcilie-se com Deus hoje mesmo. Não deixe para amanhã. O tempo é hoje, a hora é agora. A segunda palavra que eu queria deixar para você tem muito a ver com o que eu disse lá no começo da nossa conversa. Eu vou completar 50 anos de idade esse ano. E realmente, são 50 anos na igreja. 50 anos da minha vida, fui batizado na infância. Teve um ano ali no ensino médio que eu fiquei um pouco mais afastado, mas mesmo assim não afastado completamente. Minha vida inteira nesse ambiente da igreja. E o meu testemunho é que eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a Igreja de Jesus. Não necessariamente a instituição, mas aquilo que Deus construiu na minha vida, na minha história e na minha família através da igreja. Escute o que eu vou te dizer. Não foi a igreja que decepcionou você. Não foi a igreja que feriu você. Foram algumas pessoas. A Igreja de Jesus não fere ninguém. A Igreja de Jesus não entristece ninguém. A Igreja de Jesus não mata ninguém. Não foi a igreja que decepcionou você. Foram algumas pessoas que você não esperava que fizessem isso. Talvez até alguns líderes. Por isso eu queria dizer para você também que está afastado de uma igreja, de viver essa experiência da comunhão do corpo de Cristo, que é tão importante para a nossa vida. Eu queria dizer para você que se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu voltaria e faria tudo novamente em relação à vida comunitária, à vida da igreja, onde eu aprendi, às vezes sendo ferido, às vezes ferindo também, mas sobretudo a Igreja de Jesus foi fundamental para a construção daquilo que eu sou hoje, como homem, como pai, como marido, como pastor. Então, se o primeiro pedido foi para você se reconciliar com Jesus, o segundo é: reconcilie-se também com uma igreja. Se você está afastado de uma igreja, decepcionado, se você desistiu, se você quer muito Deus e a Bíblia, mas não quer uma igreja, eu queria convidar você a pensar de maneira diferente a partir desta conversa. E se reconciliar também com o povo de Deus e viver na comunidade, porque é o melhor lugar onde nós podemos estar. Fica essa dica para você e a nossa oração também para que Deus te ajude a vencer nessas etapas tão desafiadoras da sua vida também. É isso, Amém. Saulo. Obrigado, viu, Arthur? Valeu. Obrigado Muito você. obrigado pela experiência, Bom pela demais. presença aqui. Deus te abençoe e guarde. E semana que vem tem tema novo, viu? Então nos acompanhe toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Nós temos programa quentinho, programa novo do Mente e Coração. Grande abraço e até!